A paz do Senhor a todos, irmãos. Vamos começar o nosso vídeo desta semana. Nós estamos meditando num assunto importantíssimo, como toda a Bíblia é importante. O assunto trata-se de tabernáculo de Deus. Deus nos transformou e fez de nós a habitação do seu Espírito. Aquilo que era transitório lá no passado, que era tabernáculo e arca e aliança feita por Moisés e os filhos de Israel, isso em Cristo Jesus foi mudado. Cristo tirou tudo isso para que nós possamos ser tabernáculo do Deus vivente. E tabernáculo do Deus vivente é ser templo do Espírito Santo, buscar a presença do Espírito Santo para as nossas vidas, para que Cristo em nós e através de nós seja glorificado. Então nós estamos vendo esse tabernáculo de Deus, o tabernáculo que foi feito pela morte e a ressurreição de Cristo. Como diz o profeta Oséias, que ele em 2 dias nos daria vida, e depois de 2 dias nos ressuscitaria com ele ao 3º dia. Então, nós temos meditado e vamos continuar meditando até que nós sejamos conhecedor desse tão grande sacrifício e dessa tão grande obra incomparável que Cristo fez por todos nós, morrendo na cruz do Calvário para nos salvar. Deixou-nos os exemplos para nós seguirmos a Ele. E dentro da palavra de Deus, tudo está orientado por Ele, para que nós possamos todos os dias das nossas vidas, com fé, com amor, com reverência, com temor, buscar a presença de Deus, conhecer mais esse Cristo, conhecer mais o nosso Deus, porque Cristo é uma fonte inesgotável de sabedoria. Quanto mais você busca, mais você tem a receber, mais você encontra dele. Quanto mais você se achega a Ele, você se humilha perante a Ele, mas Ele vai retribuir a nós com a sua glória, com o seu poder, dando a nós honra, dando a nós graça e nos ensinando por meio da sua palavra e do seu Evangelho e o seu Espírito Santo nos instruindo na graça. Esse é o canal Coluna de Betel, Porta do Céu. Eu quero pedir a você que mais uma vez se inscreva no canal e nos acompanhe, nos ajuda, deixe aí o seu joinha, o seu like, busquem o conhecimento de Deus juntamente conosco. É para isso que nós estamos aqui pregando o Evangelho. Dentro dessa vida maravilhosa que Deus nos deu através do seu Filho Jesus Cristo, nós temos textos que são contundentes às vezes, como esse, por exemplo, de Êxodo ou de Levítico 16, onde fala aqui de 2 bodes e 1 carneiro. Aparece no ensinamento de muitas pessoas uma palavra que não é encontrada aqui no texto. É Azazel, melhor dizendo. Essa palavra não está aqui. Segundo aqueles que ensinam e que são doutores e são professores, eles dizem que essa palavra ela é derivada dessa que está aqui, no versículo de número 6, de 5 para frente. Bode emissário. Então aqui tem 3 animais. Entra o quarto, mas o quarto já vem como sendo ele o instrumento para a libertação de Arão e seus filhos, a sua casa. Porque tudo isso que aconteceu aqui no capítulo 16, é por conta do que fez os filhos de Arão e os filhos de Israel. O povo se contaminaram, saíram da presença de Deus, quebraram os mandamentos e contaminaram o altar, o santuário. Deus foi obrigado a matar filho do sacerdote, que também era sacerdote, dos filhos de Arão. Por causa disso, Deus então exige que eles traz a presença dele
animais simbólicos que simbolizava o derramamento de sangue, porque se não tiver derramamento de sangue não há remissão de pecados, é bíblico. E o sangue que derramado fosse para salvar os pecadores só podia ser sangue limpo. Sangue de animais não tem como, mas o sangue de animais fazia memória e trazia para nós o simbolismo de uma pessoa que viria com seu sangue salvíssimo, limpo, perfeito, para tirar o povo da iniquidade, do pecado. E isso só podia ser feito por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, Deus fazia com que eles, obrigava eles, exigia deles que eles trouxessem animais simbólicos para representar Israel diante dele, e ele, com todas essas humilhações dos filhos de Israel, quando eles faziam, Deus perdoava aqueles erros que eles cometiam, porque Deus não queria destruir eles. Se Deus não olhasse para isso, eles não fizessem o sacrifício e Deus não olhasse para isso, Deus não destruía, não tinha como se aproximar de Deus. Então Deus permitia que eles fizessem isso, trouxessem os animais, simbolizando o filho dele que haveria de vir, que era Jesus de Nazaré, e assim ele continuaria honrando os filhos de Israel perante a humilhação deles. Então esses bodes aqui, esse carneiro que não foi morto, a Bíblia não declara aqui nesse texto, nesse capítulo de 34 versículos, que o carneiro aqui ele está aparecendo só depois que ele vai ser utilizado. Dá uma olhada no versículo de número 1. O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos 2 filhos. Nós acompanhamos o vídeo anterior sobre a morte dos filhos, porque morreram de Arão, que morreram quando se aproximou do Senhor. Aproximou-se em vida no altar, sem obediência, em rebeldia, adorando até Deus estranhou, quebrando as leis e os mandamentos. Então, para Deus isso não é plausível, ele não recebe. E porque tocou no santuário, Deus o destruiu por conta disso. Não contaminar-se com eles. Se Deus aceitasse, Deus estaria aprovando a contaminação dele junto com a glória dele. Deus não aprova isso nunca, jamais. Então diz aí a Bíblia, diz o Senhor a Moisés, diz a Arão teu irmão, que não entre no santuário, no santíssimo lugar, a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Vejam que esse véu é aquele mesmo que Jesus rasgou lá no templo em Israel, para que pudesse dar acesso todos nós, a toda a humanidade que se humilha perante a Ele, para se achegar a Ele. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo na morte do Filho de Deus, na sua ressurreição, abrindo assim as portas, derribando assim os muros, para que Israel pudesse ter acesso ao Pai, e toda a humanidade que se achegasse a Ele ter acesso ao Pai. Então, essas coisas que foram já destruídas, templo, lugar de arca da aliança, essa arca da aliança que era para colocar a glória de Deus simbolicamente, isso acabou. Por quê? Porque Cristo veio, derrubou o templo e fez um outro templo para a habitação dele, que é nós, o seu povo. E o problema é que Moisés, ou melhor, que Arão e seus filhos não andavam corretamente diante da presença de Deus, não respeitando as ordens e as hierarquias de Deus no que diz respeito glória de Deus, unção de Deus e virtude de Deus. Por isso você, igreja, tem que vigiar. Precisa ter cuidado e não misturar tudo aquilo que vem do mundo, tudo aquilo que é dos costumes do mundo, né? Não pode confundir isso com a glória de Deus, né? Então nós temos que respeitar os princípios de Deus, do Espírito Santo. Tem ética, tem princípio, tem
controle, tem tudo para a gente poder analisar dentro da palavra e dar o respeito que é devido ao nome do Senhor pelo seu Espírito e a sua palavra. E os filhos de Israel não estavam fazendo isso, começando pelo sacerdote. E isso irritou a Deus. E o versículo número 4 ele diz: vestirá Arão, eu vou pular, vou para o 5. Da congregação dos filhos de Israel, tomarás 2 bodes para oferta pelo pecado e 1 carneiro para holocausto. 2 bodes para oferta do pecado e 1 carneiro para expiação do pecado. Então tem essa palavra aí, expiar, expiação, vigiar. Expiar é vigiar, é cuidar, é avisar. Aquele espião que está de vigília é ser vigilante, que está vigiando, olhando o ambiente para saber se não há perigos. Então a expiação aqui fazia parte desses cuidados que esse carneiro traria. Então nós temos aqui 3 animais simbólicos. 3 animais, fisicamente, naquela época eles estavam lá, mas eles era simbólico aquilo que haveria de vir. Então, podemos dizer que esses bodes seriam transitórios, descartável. Fazia o exercício ali e ele já ficava descartável, porque o exercício perfeito haveria de vir depois, era profético. Então, esses 2 bodes aqui, de acordo com a Bíblia, eles representam 2 personagens, 2 pessoas. O carneiro e um bode, que é o bode emissário, ele tem a representação, ele tem o simbolismo de uma pessoa que haveria de vir para a libertação de Israel. E os 2 bodes, o que foi morto e o outro que é emissário, também simbolizava mais uma pessoa que está dentro do projeto de Deus, da obra de Deus. Nós precisamos ver quem são essas 2 pessoas. Pode ter certeza que, de acordo com a Bíblia, eu não posso atribuir a Satanás isso aqui, tá? Não tem como. Por quê, irmão? Porque não aparece Satanás aqui, nem os demônios. Aparece essa palavra, Azazel, que segundo os pregadores e os professores, os ministros desse tempo, Azazel sai daqui, de emissário do rei, o emissário de Satanás. Eles dizem que é um demônio. Eu confesso que, examinando e olhando na linhagem dos Exus, dos caboclos, das caboclas, dos guias, dos orixás, eu não encontrei essa palavra ainda, emissário. Não vou dizer que não exista, ou melhor, não encontrei essa palavra Azazel. Não vou dizer que ela não existe como sendo uma palavra que reverencia aos demônios, aos anjos caídos, a Satanás, aos seus representantes. Eu não vou dizer que não seja, porque eu não tenho certeza, mas examinar como eu examinei, não encontrei, mas possa ser que exista. Também na Bíblia, principalmente nesse texto, nesse capítulo, não há a palavra Azazel, não achei aqui. Agora, há de se entender que existe o hebraico, existe o grego, existe o aramaico, existem várias línguas que nós podemos entender, que nós podemos entender que as pessoas que ensinam, eles estão vindo de lá, vindo de essas línguas. Só que o que eu quero entender e dizer para os irmãos de todas as igrejas que ensinam que isso aqui faz parte de Satanás e dos demônios, que seja mais transparente. Por favor, eu sou indouto, nós estamos ensinando para pessoas sábias, entendidas e pessoas indoutas também. E esse assunto de ensinar para as pessoas indoutas é muito sério, porque o apóstolo Paulo, lá quando os irmãos falavam em língua, ele diz
que era para ter cuidado, porque tinha dentro da igreja pessoas que não entendiam. E não podia sair infrutífero sem ter revelação daquilo que se falava em línguas. Nós nos lembramos do dia do Pentecostes, quando todos os que estavam ali presentes, tinha prosélitos romanos, tinha forasteiro, tinha muita gente ali. E quando o Espírito do Senhor é derramado sobre os apóstolos, eles começam a falar em línguas estranhas. Perguntam eles, como é que esses homens falam em nossas línguas, se são eles indoutos, eles não conhecem a nossa língua, se não estudou, e como eles podem falar isso? Então, vem a interpretação, Pedro fala para eles, foi o Espírito de Deus que foi derramado. Foi esclarecido, e ali converteu muita gente por aquela obra, por aquele derramado Espírito. Então, é importante que quando eu peço aos nossos irmãos que ensinam, ter irmãos que ensinam aí a palavra de Deus, é uma maravilha, é muito bom, mas por favor, seja transparente, explica com detalhes isso aqui, porque eu não posso aprovar que Azazel aqui é um espírito imundo. Neste texto aqui ele não entra. Aliás, a palavra Azazel eu não encontro em dicionário, não encontrei a palavra Azazel em dicionário nenhum. Por isso eu acredito que seja de uma outra língua, do hebraico, do aramaico e de algum lugar. Porém, a palavra emissário tem uma importância muito grande e é a função desses dois personagens que nós vamos estudar aqui. É a função deles. Eles veem com esse intuito, com essa obra para se fazer. Então, nós precisamos compreender corretamente o que significa. Porque nós estamos aqui no Brasil e a nossa língua aqui no Brasil é um português que eu, por exemplo, posso dizer que não estudei. Sou praticamente analfabeto no que diz respeito a ler e no que estudei. E assim acredito que tem muita gente como eu que precisa de discernimento. Agora, você que estudou muito, quando for ensinar, por favor, nos esclareça. De onde saiu a palavra Azazel que você encontrou para aplicar nesse texto? De onde ela veio? Qual é o espírito imundo que age nisso? Do candomblé, da umbanda, da quimbanda, da magia negra? Quem são esses espíritos que entram aqui? Anjos caídos. Quem são os anjos caídos? São todos esses demônios. E aonde encaixa isso é Satanás? Satanás tem os seus nomes na Bíblia. Nós sabemos, a antiga serpente, o diabo, o dragão, que são seus apelidos, né? Então nós precisamos entender quem são esses. Quem é esse Azazel aqui que vocês ensinam? Em que língua aparece o nome dele? Porque a palavra emissário, de acordo com o dicionário, não entra Azazel ali. Não entra. Então eu não posso encaixar uma coisa que eu não estou vendo aqui. E não posso ensinar aos irmãos que encaixe, não tem cabimento. Eu tenho que procurar fundamentos dentro da Bíblia para esse assunto aqui, para que eu possa ensinar corretamente. Os irmãos são obrigados a aprender errado porque eu ensinei errado. Então, por favor, queridos, esclareça-nos. Nós precisamos de ter o conhecimento. A Bíblia declara que o povo perece porque eles faltam conhecimento. Vocês estudam muito, graças a Deus. São doutores, são professores de Bíblia, são ensinadores que eu até acompanho, né, nos vídeos de vocês, interessantíssimos, maravilhosos os ensinamentos, mas às vezes fica sem esclarecimento. Precisa esclarecer e ter virtude. E que virtude é essa? A melhor virtude do pregador é quando ele reconhece que está errado, admite que está errado e conserte. Aqui nesse capítulo 16, vocês estão errando no que diz respeito que Azazel está aqui. Por quê? Porque nós buscamos aqui os versículos e não achamos a palavra Azazel aqui. Não quer dizer que ela não exista. Se vocês estão falando é porque existe, né? Com certeza, mas nos esclareça, por favor, porque nós queremos entender melhor. Vamos dizer que eu estou lá em outro país, vem um rapaz lá dos Estados Unidos que diz que lá nos Estados Unidos o nome de Jesus é Jesus, parece que é isso. Se ele chegar aqui no Brasil, apertar na minha mão e dizer a paz de Jesus,
eu vou dizer que ele está falando a paz de Jesus e eu vou responder amém, irmão. Da mesma forma, se eu estiver lá. Então, o que fala lá tem que aplicar aqui também. Se lá na outra língua, Azazel faz parte do assunto aqui, do texto, dessa palavra emissário, então, por favor, aqui tem que fazer a mesma coisa. Mas aqui ela não entra. E nos nossos dicionários também ela não entra. Então, nós precisamos de esclarecimento. Como os senhores têm pregado e têm dito que é isso, por favor, nos esclareça, porque nós não podemos aprender errado. E eu vou ensinar aqui do jeito que Deus me deu para ensinar, vai contrariar vocês. E isso eu não quero jamais, de jeito nenhum. Vocês são meus irmãos, eu preciso de vocês, para que nós possamos juntos continuar pregando o Evangelho. Vocês com mais sabedoria, graças a Deus, que Deus abençoe e continue se enchendo de sabedoria, lendo e estudando, que é maravilhoso. Aperfeiçoe mais ainda os seus doutorados, porque eu quero aprender também. Mas nós precisamos dessa união, dessa comunhão nos ensinamentos. Nós somos igreja de Deus. Essa história de um querer ser mais sábio do que o outro, não, estudei melhor, estudei mais, eu sou aprofundado em história medieval, isso e aquilo, e vai falando, querendo ser. Isso é besteira, isso é arrogância, isso é falta de humildade. Cedo se abate, porque o Cristo faz isso. Então, a humildade, a sinceridade é o que faz a obra de Deus entre irmãos. E vocês, eu considero meus irmãos, ainda que nós não nos conhecemos, há muita gente agora através das redes sociais nós estamos conhecendo, mas eu preciso disso e quero que vocês, por favor, falem isso abertamente, com mais clareza, com mais transparência, para nós podermos aprender juntos e juntos vencer o nosso inimigo, que é o diabo. A igreja não tem inimigo no que diz respeito a pregadores e aqueles que andam junto na fé. A igreja tem algumas divergências no que diz respeito, um acha que é assim, outro interpreta assim, mas quando vem a verdade, nós temos que cair na realidade e saber que só Cristo é a verdade. O versículo de número 6, ele diz: Arão trará um novilho. Veja aqui que o novilho entrava no procedimento aqui da obra para a libertação de Israel. Arão trará um novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Então aquele novilho que Arão imolava, ele tinha que derramar o sangue daquele novilho e trazer perante o altar, perante a presença de Deus, trocar as suas vestimentas em todos os sentidos, porque estavam imundas, por causa do pecado que eles haviam cometido. E o sangue que Deus usava aqui para a libertação de Arão, e também para cumprir com o povo de Israel, com o altar, com o tabernáculo, era de um novilho. Arão trará o novilho. Vejam aí, no versículo 7, também tomarás ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à entrada da tenda da congregação. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Então, ele tinha que lançar aqui 2 sortes. Ele lançava sorte pelo Senhor. Estão percebendo? Que ele lançava sorte 2 vezes. O versículo 7. Versículo 8. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Então ele lançava sorte sobre os 2 bodes. A sorte que caísse no bode que era para emissário, esse bode ia ser solto. E a sorte que caísse sobre o bode que era para ser sacrificado, eles tinham que imolar esse bode e com seu sangue, juntamente com o sangue do novilho, fazer o procedimento que Deus pedia para a purificação do tabernáculo e a libertação de Israel. Agora, o que representa o bode na natureza animal, no que diz respeito a conduta de Israel? O que representava o bode aqui, os 2 bodes ali tinham 2 significados. Primeiro, significava
Israel. Os bodes ali significava Israel. Por quê? Porque o bode, como nós já falamos, são animais rebeldes. Animais dificilmente você doma o bode, né? Ele até domestica, ele até é domesticado, ele até é domado, mas ele tem a sua natureza de rebeldia. Eu já trabalhei muito com esses animais, a ovelha, o bode, já cuidei muito, já fiz muito procedimento com isso, matei, tirei o couro, castrei eles, fiz tudo isso, trabalhava muito com eles, meus pais criavam isso, nós criamos isso muito. Então a gente eu conheço, não por muito, né, porque não estudei muito, mas praticamente na criação criei muito animal. O bode, eu conheço a natureza do bode, ela é rebelde. Quando ele dá de entrar no departamento dos outros, no terreno dos outros, se ele achar, ele vai lá e destrói tudo, salta a cerca, pula a cerca, faz uma série de coisas. Ele é realmente rebelde. Então esses bodes aqui representavam a nação de Israel, desobedientes e rebeldes. Então, quando Deus manda trazer um bode e diz para eles: sacrifiquem o bode, era para dizer para Israel: ou vocês se humilham perante a mim, ou vocês se rendam perante a mim, ou eu não posso conviver com vocês. E essa humilhação, esse se render perante o Senhor, trazia, na nossa linguagem de hoje, no Novo Testamento, sentenças de morte. Não a morte física em si, mas a morte do pecado espiritual. O apóstolo Paulo fala isso lá na carta aos Romanos. Abram lá, por favor. Romanos, no capítulo de número 6. Romanos 6, no versículo 1, nos diz a Bíblia: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, com Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, essa morte, esse bode simbólico que morreria, e todos os animais, durante todo o tempo que Israel fazia isso, era que Deus queria que Israel morresse para o pecado e tivesse uma vida para com Deus. E quem fazia isso se Cristo não estava lá e o Espírito Santo? As leis e os mandamentos. Era através das leis e os mandamentos. Hoje o Senhor Jesus não está aqui, está à direita do Pai. O Espírito Santo dele sim. Mas você tem que obedecer às leis e os mandamentos, a mesma coisa, porque senão você se torna bode, a mesma coisa como eram os filhos de Israel. Por acaso não está escrito em Mateus, no sermão, quando Deus está falando ali no sermão profético, quando Jesus fala para os seus apóstolos que Deus enviará o seu anjo para separar as ovelhas do bode, os bodes põem à esquerda e as ovelhas à direita? Não é isso que a Bíblia diz? O que Cristo está dizendo ali é que o povo rebelde, que não obedece os mandamentos e as leis divinas, será colocado à esquerda, e o povo obediente, que serva a Deus, é colocado à sua direita, para que quando o anjo vem para separá-los e colocá-los na posição em que Cristo vai transformar eles, fazer aquele processo que Paulo disse na carta aos Coríntios: no momento, no abrir, no fechar de olho, ao soar a última trombeta, ele vai transformar, não é arrebatar ainda, é transformar, mas isso já no processo, no momento do arrebatamento, quando não houver mais nem sol, nem lua, é o momento da nuvem descer em glória. Então, o que representa o bode ali? Representa os rebeldes.
Eu não quero acreditar que a igreja de Deus tenha bodes aí dentro, afinal de contas somos a noiva do Cordeiro, né, queridos? Então, eu não posso dizer a nossa igreja está, não, senhores, a nossa igreja não é formada de bodes, a nossa igreja é formada de gentes humildes, simples, de pessoas vencedoras em Cristo, e eu acredito que assim é a nossa igreja. Eu acredito que estou falando a palavra de Deus, não para bodes, nunca, jamais, não tem esse desejo não. Mas se houver alguém nessa posição, que haja um arrependimento, para que nós possamos ser verdadeiramente vidas diante do altar de Deus, para servir a Deus, não como estava o povo de Israel. E essa responsabilidade vem de mim, e sobre quem ensina a palavra, e de você, professor, e de você, bispo, e de vocês que são pastores, apóstolos, que precisam ter essa responsabilidade de ensinar o povo, né, doutora? Então, por favor, vamos entender que isso é um ensino para o crente em Cristo Jesus entender. Você não é um bode, meu querido. Você não é. Você é uma pessoa querida e amada de Deus. Você é uma pessoa que Deus abraçou e recebeu como seu filho em Cristo Jesus. Amém? Mas o bode era símbolo de uma pessoa rebelde. Quem é que estava em profunda rebeldia? Os filhos de Israel. Se Israel não morresse por pecado, como nós, a igreja de Deus, Paulo está dizendo aqui que morremos para o pecado e o nosso velho homem foi sepultado, a igreja vai ficar na mesma posição que estavam os filhos de Israel. Então, nós agora sepultados com Cristo pelo batismo na morte, sendo nós novas criaturas em Cristo Jesus, esse símbolo de bode aqui, de rebelde aqui, nunca mais habita em nosso meio. Então, os filhos de Israel tinham que morrer para o pecado deles, tinha que fazer memória daquele bode, como o bode foi sacrificado pelas mãos deles mesmos, eles mesmos tinham que se sacrificar um a um para servir a Deus, não se matando, né, gente? Por favor, vamos entender, né? Mas morrendo para os costumes, para os ídolos, para as feitiçarias, para as desobediências, para a prostituição, para tanta vaidade, para tantas outras coisas. Então, aqueles dois bodes, um que era sacrificado, tinha esse simbolismo. O povo de Israel tinha a natureza de bodes. E o outro bode emissário fazia símbolo, a mesma coisa dos filhos de Israel. Eles tinham que morrer para o pecado, como aquele bode foi sacrificado, e o bode emissário diz que eles tinham que jogar o pecado para fora do meio deles, para ser arrastado do meio dele aquele pecado, e não era pelas mãos de Satanás, não era pela mão dos demônios, que eu estou vendo aqui, porque, querido, se Satanás tira pecado do nosso meio, então Satanás se converteu, né? Quem tira o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré. Então, o bode sendo levado ao deserto, significava que Israel não tinha mais comunhão com o pecado. Essa natureza de bode rebelde está indo embora do nosso meio. Pega esse bode e leva embora. Arranca do nosso meio e leva a nossa rebeldia com ele, porque nós estamos mortos para o pecado, nós estamos livres de todas as nossas rebeldias diante do nosso Deus. Aqui está o sacrifício, e todas as vezes que erravam, tinha que fazer isso. Então, o versículo de número 7, ele diz, lançou sorte no 8. Arão lançará sorte sobre os dois bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. No versículo de número 9, Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá com oferta pelo pecado. Olha aí, o bode que cair a sorte pelo Senhor, ele fará chegar o povo. Deus diz, pega um bode e oferece em sacrifício. Arão colocou as suas mãos sobre o bode, lançou a sorte sobre o bode. Bom, esse bode aqui, esse bode vermelho, preto aqui, caiu a sorte pelo Senhor. Vamos sacrificá-los e vamos
derramar o sangue dele para espargir sobre o altar. O outro bode e oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode escolhido por sorte como o bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer com ele expiação, a fim de ser enviado ao deserto como bode emissário. Então aquele bode que foi lançado sorte também pelo Senhor, para que esse bode representasse alguém, ele representava alguém, e esse alguém que o bode emissário estava representando era alguém que podia simbolizar a morte, o tirar dos pecados dos filhos de Israel, aquele que viria tirar os pecados do filho de Israel. Aquele que morria ali era o bode que simbolizava a pessoa que iria morrer por causa também dos pecados de Israel. E quem foi as pessoas que morreram por causa dos pecados dos filhos de Israel? Nós temos dois personagens na Bíblia. E quando você pega a referência da Bíblia aqui, você vai entender quem é as duas pessoas, porque a Bíblia nos leva até eles. A palavra emissário, no dicionário, ela diz assim: emissário, aquele que serve para emitir, aquele que é mandado para cumprir uma missão, mensageiro e espião. Depois nós daremos a definição da palavra mensageiro e espião. Então, quem é mensageiro e espião na Bíblia? Quem é emissário na Bíblia, que representa o rei na Bíblia como homem? Nós vamos ver agora. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João. João, Evangelho, capítulo de número... deixa eu ver aqui. João, capítulo 1. Evangelho de João, quarto Evangelho da Bíblia, capítulo 1. E no versículo de número 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que João era esse? 30. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, porque é primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, olha aqui, para que ele fosse manifestado, vim por isso batizando com água. Olha o que Paulo disse, nós acabamos de ler sobre o batismo. Então João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vir descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu vi e testifiquei que este é o Filho de Deus. Queridos, o santuário lá que os filhos de Israel tocou na unção, no poder, no fogo, levou fogo estranho. E Jesus, insatisfeito, Deus insatisfeito, com o fogo da glória, fulminou os dois rapazes. E João Batista aqui diz
esse moço que estou falando, que estou apresentando, que é Jesus de Nazaré, ele batiza com o Espírito Santo, com fogo, aquele mesmo, aquela mesma glória que estava lá no altar, estava nele, está nele, vem dele para as nossas vidas. Vamos olhar mais um pouco aqui sobre esse assunto, para a gente entender um dos personagens ali que os bodes representavam. Mateus capítulo de número 3. Dá uma olhada, por favor. Mateus 3. No versículo de número 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Para onde foi levado o bode emissário? Foi levado para onde? Pega o bode vivo e leva para onde? Pro deserto. Para levar, para fazer o quê? Tirar o pecado de Israel. E aí aparece João Batista onde? No deserto. Olha aqui, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Eu não sei se era no deserto da Judéia que o bode foi levado, né? Aí, 2. E dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Meu querido, olha aqui a realidade do que representava os dois bodes, tanto o emissário como o que morreu. Vamos ver o resultado desse João aqui. Esse é um dos personagens, eu disse para vocês que eram 2. Aqui está um. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou, ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém, meus amados? Nós veremos com mais cuidado no próximo vídeo sobre esse João Batista e sobre esses 2 bodes, emissário e sacrificado, que representa 2 personagens importantíssimos e o mais importante de todos da Bíblia. Amém? E ficaremos esclarecidos pela palavra de Deus. A Bíblia é perfeita e nós devemos pegar Novo Testamento com Velho Testamento e ajuntar, amém? Para dar sentido ao que nós vemos. Nós não podemos deixar a Bíblia de lado e pegar o livro de fulano e de ciclano. Se o livro do fulano e do ciclano falar coisas que apoia a Bíblia, que está de acordo com a Bíblia, não. Mas se eles defendem só a nossa teoria e o nosso ensinamento, eles têm que ser descartáveis, porque não tem como. O que nós precisamos viver e ensinar é a palavra de Deus. Peço a você que ore comigo nesse momento, para que Deus nos dê sabedoria em todos os assuntos da sua palavra, em todas as revelações. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelas tuas muitas misericórdias. A tua palavra declara dizendo, Senhor, que aquele que se humilha, tu exalta. Que os que se humilham perante a ti, tu exalta, tu levanta, tu restaura e tu dá graça. Por isso nós nos humilhamos diante da tua presença em oração nessa hora, pedindo o teu favor e a tua misericórdia para que tu nos ajude, nos dê graça e nos dê sabedoria para prosseguirmos na fé e no amor. Que as pessoas que veem, que ouvem esses vídeos sejam edificados, Pai. E que tu usa todos aqueles que também estão pregando pelo mundo afora. Nos ajuda, pois a tua palavra tem que ser pregada e ensinada para que a tua igreja seja edificada e crescer no Espírito, na fé, no amor e na revelação. Que tu possa enriquecer o teu povo da graça, da sabedoria, da santidade, do conhecimento. Que a rebeldia não entre em nosso meio, Pai. Nós não somos como a natureza, nós não temos mais essa natureza de bodes. O Senhor nos libertou dela
Nós hoje somos crentes, nascidos de novo, lavados e remidos pela Tua palavra e comprados pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo, o sangue da nova aliança. Abençoa, meu Deus, esse meu irmão em cada canto dessa terra. Dê graça, sustenta, conforta, dá saúde para os que estão enfermos, gemendo de dor. Oh meu Deus, não importa qual é a enfermidade, é uma dor de cabeça, é uma sinusite, é uma pedra no rim, meu Deus, é uma pedra na vesícula, é um problema no fígado, no intestino, no estômago, no esôfago, na garganta, uma úlcera, uma gastrite, é uma rinite que incomoda, meu Deus, meu Pai, é uma labirintite, não importa qual é o mal, vai de encontro e tenha misericórdia, aqueles encontros de saúde, em nome de Jesus, que essa semana, que iniciou hoje, possa ser infinitamente de adoração a Ti pela Tua igreja e que possa ser infinitamente melhor para os Teus filhos, portas venham se abrir, o Senhor venha ser glorificado, soluções o Senhor haverá de dar, problemas na justiça sejam resolvidos, respostas de oração, de voto, possa chegar até o Teu povo, a chegar-se a nós, vindo da Tua mão, Senhor, pois Tu és o Deus da nossa salvação. Enche o lar desse meu irmão de paz, conforta, oh meu Deus, o que está cansado, o que está oprimido, triste, abatido, levanta o que está caído, tira do muro aquele que está em cima do muro e traz para o aprisco das Tuas ovelhas, pois Tu és o sumo pastor, o nosso amado. Nós Te louvamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido, e nós continuaremos no nosso próximo vídeo. Amém.